E quando Deus chama alguém para dar um passo na fé e abandonar tudo aquilo que ele tem de segurança, serviço, salário, controle da sua vida para viver um passo na fé, um tiro no escuro, uma certeza na incerteza, o que fazer, como discernir, quando a comunidade, porque eu tenho para mim que, olhando para Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades, você vai ver que o que distinguia os membros de comunidade do povo, das ovelhas, era o abandono total. Então, quem queria fazer parte da comunidade, ser membro, ser ali pertencente àquela igreja primitiva, abandonava tudo, vendia tudo e entregava aos pés ali da liderança. Então eu tenho para mim, isso é um pensamento meu, né, que todo carisma ele foi chamado, se é um carisma autêntico, a ter a comunidade de vida. Isso é uma coisa minha, né? Isso é até polêmico falar, mas olhando, né, para a base, para a referência que a gente tem de igreja primitiva e olhando para tudo aquilo que vai sendo nascente pós-concílio Vaticano II, essa expressão carismática das novas comunidades, que também é uma resposta para a avareza deste mundo materialista, que quando olha para um casal, quando olha para um jovem, quando olha para um celibatário, que deixa talvez faculdades, sonhos e projetos para viver o sonho de Deus no seu estado de vida, confiando inteiramente no cuidado de Deus. Então, isso é um antídoto de Deus para o mundo moderno. E eu creio que tem um caminho, lógico que existe o caminho de Deus com cada carisma para este passo, né? Tem umas que não começaram como comunidade de vida, né? Como é o nosso caso, não começamos, outras que começaram com comunidade de vida e depois foi ali acontecendo N situações e hoje só tem membros de aliança. Então tem história de todo jeito aí para se contar. Mas vamos para algumas posicionamentos aqui a respeito desse tema, viver da providência. Primeira situação, quando esse chamado de Deus ele acontece, é como se o homem ele fosse pressionado, é uma pressão que existe sobre ele por resposta. E é uma pressão que vem de Deus, é um incômodo que vem no coração daquele cidadão e ele começa a se colocar em escuta, em oração, e Deus vai confirmando, e Deus vai falando. O que eu já presenciei é pessoas que tiveram sinais claros e visíveis que Deus estava chamando, meu irmão, mas não tiveram a coragem de dar o passo. Sinais sensíveis muito mais do que eu tive ali, e ali às vezes demorou 2, 3 anos para a pessoa dar um passo. E o que é o problema disso? Quando eu vou deixando para depois, quando eu vou tardiando o meu chamado. São Bento fala isso. No livro chamado Vocação Religiosa, Santo Afonso de Ligório cita essa frase de São Bento, que esse tempo que a gente vai adiando para dar as respostas do nosso chamado, depois Satanás vai nos usar. Quanto maior esse tempo, mais força ele tem para lá na frente nos tirar do chamado. E isso é muito forte. Então, essa pressão, ela exige respostas dentro do coração daquele homem, seja ele qual for, casado, com filho, solteiro, seja qual for a realidade, existem incertezas e muito medo. Só que, como a simbologia que vem no meu coração é como se tivesse uma pessoa com o braço na garganta do outro contra a parede, assim, encurralando, apertando. Era esse o sentimento que vinha no meu coração. E São Tomás de Aquino fala isso, né? Que quando você dá um passo para Deus, Deus dá 7 em direção a você. Então, quanto mais o homem expressa esse desejo de dar uma resposta agradável a Deus, ao seu chamado, mas Deus ele vai ali clareando. O problema é que às vezes Deus já falou tantas vezes e a pessoa não escutou, que Deus não fala mais. A outra
temor que existe ali nesse passo no escuro, que é viver da providência, que eu não sei onde vai dar. Esse que é o problema. E eu sempre me preparo para o pior, principalmente em relação à comida, né? Aquilo que é necessidade básica. Então, essa palavra da providência, ela sempre gera, para aqueles que conhecem, né? Porque uma pessoa que está no mundo, um pagão, ele nem sabe o que é isso. Mas a pessoa que ela já ouviu falar sobre isso, ela tem entendimento, sempre vai gerar curiosidade de ter um contato com uma pessoa que vive para saber como que é. Mas é muito difícil explicar. Quem está do outro lado, eu lembro que eu perguntava para muitos irmãos que eu me deparava que já vivia isso, daí sempre a resposta era essa, né? Um passo no escuro, né? Porque você sai do controle da tua vida, né? Você sai do controle realmente ali do teu caminho. E aí na vida da comunidade, quando este passo é dado, isso gera um impacto muito grande. De novos trabalhos que surgem, porque agora existe uma comunidade que ela está 24 horas a serviço de Deus. Então surge, as pessoas às vezes confundem carisma com missão, né? Qual que é o teu carisma? Eu trabalho com dependente químico. Não, isso não é carisma, né? Então as missões vão aparecendo, missões que não estavam ali, talvez no coração da obra, vai surgindo um novo, vai surgindo uma nova unção. Por quê? Porque agora a liturgia diária não é só na missa, mas a liturgia ela acontece no dia daquele que vive mesmo, uma totalidade. Provérbios 16 fala isso, né? Cabe ao homem formular, Deus vem com a resposta. Às vezes a gente até tem, às vezes não, toda a comunidade ela tem ali o seu cronograma, né? Para cada membro, ou tem o cronograma da obra e tem os trabalhos particulares de cada um dentro da obra, dentro do dia. Mas o membro ele tem que estar aberto para aquilo que surge a cada dia. Porque às vezes você faz uma programação, você vai para a missa, o carro estraga, ou você vai para a missa, surge doações, aí nessa doação você vai buscar gente pedindo oração. Então, assim, a cada dia tem uma surpresa. E existe uma unção que vem também pro apostolado, que é diferente daquele que não deu o passo. Por que eu falava que as comunidades elas são a resposta para este tempo? Porque a igreja ela consagrou as virgens, as mulheres, depois consagrou os homens, os celibatários, e agora está consagrando a família. Então, casais, famílias vivendo dentro de um carisma, tendo o cuidado de Deus. Meu irmão, quantas coisas a gente pode falar do cuidado de Deus, não só comigo particular, mas com os meus filhos, com os filhos dos membros da obra que deram este passo, coisas que nos constrangem, providência, cuidado com a saúde, né? Desde de uma fisioterapia, de um fono, e tantas outras coisas ali que Deus vai, até lazeres que Deus vai proporcionando ali, mostrando que é Ele que cuida. Algumas pessoas críticas, né, falam muito de que essa vida da providência é uma irresponsabilidade, né? São pessoas irresponsáveis que não estão nem aí com nada. Meu irmão, você não tem noção do desafio que é. Você não tem noção do desafio que é. Então não critique aquilo que você não sabe, não questione, não chame de irresponsabilidade. Porque quando Deus ele chama alguém, enquanto essa pessoa não faz aquilo, ou deixa de fazer, mas deixa claro para Deus isso que não vai fazer, que não quer dar este passo na fé, isso faz a gente tremer. O ano que vem faz 10 anos que eu dei esse passo. Não são 10 dias, não são 2 meses, não são 3 anos, meu irmão, 10 anos vivendo da providência. Quando eu dei esse passo, eu estava indo para o 3º filho, tinha acabado de construir uma casa dos sonhos. Só Deus sabe o quanto custou deixar o controle da minha vida, que ia muito bem financeiramente, familiarmente, não tinha problema nenhum, pelo contrário, estava no auge.
Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala, com aquilo que às vezes não tem o conhecimento, mas ali quer dar uma opinião. Aí existe uma outra realidade que dentro ainda desse impacto, né, que o passo da vida da providência dá na obra, a espiritualidade e o medo de faltar. Então, o que é isso, né? Então, existe uma espiritualidade que ela é diária. Ela é diária e essa espiritualidade, essa fidelidade diária no pouco, vai tirando de nós o medo de que falte alguma coisa. Por isso que o prêmio da fé é ter mais fé, né? Você vai caminhando e essa vida da providência, ela vai te dando cada vez mais segurança. É só a gente olhar para a vida de Abraão, só olhar para a vida de Moisés, como que foi uma trajetória de passos na fé que eles foram dando até chegar no sacrifício de Isaac, até chegar no passo de Moisés no mar, que dividiu as águas ali. Então o começo ele é sempre cheio de muito medo de faltar, mas depois a espiritualidade da obra, o trabalho, a escuta a Deus. E aí a gente fica muito sem referência. Por quê? Porque quando você olha e o que você tem de material da pobreza evangélica, são santos e a maioria deles foram religiosos. Só que agora nós não somos religiosos, pelo contrário, né? Quando eu tenho filhos, que os filhos não são consagrados, eles são crianças, eles estão sendo formados, qual que é a têmpera, né? Isso gera muito medo, muita crise e às vezes até muito trauma, porque a família em si, ela não tem como viver essa pobreza total como o religioso vive. Pelo contrário, existem cuidados ali que são necessários com a saúde, com o físico, com o espírito, com o bem-estar da família, com a qualidade de vida da família. Então, uma pessoa que me escuta e ela não toca nessa realidade de família, ela não tem noção da carência que um filho sente da presença do pai ou da mãe. Então, por mais que eu tente falar, essa pessoa não sabe na carne os efeitos que isso faz na criança, na sua educação, no seu dia a dia. Então, a comunidade também tem que olhar para esses pontos. Não tem como um casal dar a resposta de um solteiro. Então, não tem como eu terceirizar também aquilo que é papel do pai ou da mãe para outros membros da comunidade. Eles podem ajudar, mas não tem como eu terceirizar o serviço. Não tem como eu colocar uma missão acima da outra. Então, tudo isso, meu irmão, para quem tem na comunidade família, tem que ser bem claro, para que não haja ali traumas, para que não haja uma revolta no coração dos seus filhos, e pelo contrário, que eles tenham amor à obra, que eles sonhem também em pertencer a esse carisma. Por quê? Porque a gente vê muito pouco isso, hein? A minha referência hoje, a comunidade vai fazer 13 anos que eu olho para as comunidades que eu conheço do Brasil, aí raramente você vê os filhos querendo seguir aquilo que os pais optaram, né? E aí você pega, por exemplo, uma comunidade americana, que é muito mais radical, os Amish, não tem luz elétrica, né? Veja só na internet como eles vivem. E aí, quando a pessoa faz 18 anos, ele tem a liberdade de sair da comunidade, mas 90% dos jovens ficam ali naquela radicalidade que eles vivem. E por que nós não conseguimos? Aonde estamos errando? E depois deste caminho, também existem as tentações que as comunidades sofrem, como está no controle financeiro, onde a comunidade ela já descobriu ali talvez uma forma de levantar fundos e ela tem medo de viver um abandono maior. O próprio cartão de crédito, um limite muito alto, onde eu não preciso mais ir para o sacrário. Qualquer coisa eu resolvo, qualquer dificuldade eu resolvo passando o cartão. Então são tentações. Se preocupar mais com construir do que salvar almas. Então,
assim como a igreja, nas suas ordens ali, passaram momentos difíceis e depois veio ali uma bonança, nós podemos dizer, financeira e material, de doação, porque a obra que ela vive ali dia após dia ela está trabalhando, ela está acompanhando, ela está dirigindo espiritualmente, ela está pregando, anunciando. Então, muitas pessoas são marcadas por uma gratidão a esse carisma e ajudam, só que tem que tomar muito cuidado para eu não ficar muito preocupado com construção, com coisa material, com salão, com capela, com sacrário, e esquecer daquilo que é o chamado de todo batizado, mas principalmente numa obra de Deus, uma obra católica, a salvação das almas. A outra tentação, já que eu sofri demais, sofri na alimentação, sofri nas vestimentas, agora que a comunidade, ou o missionário, ou o Ministério de Música tem uma fama, vou usar essa palavra mundana, e as portas estão abertas, eu relaxo e eu exijo aquilo que é além, até de um popstar do mundo. Quantos missionários, quantas comunidades caíram nisso, meu irmão? Sem perceber, depois de tanta humilhação, de tanta ali, quantas vezes a gente sai ali para evangelizar, trabalha o dia inteiro, que o trabalho na comunidade é um trabalho pesado. E de repente você sai e não tem nada ali, né? Depois de uma evangelização, não tem um café com pão, com margarina, você tem que voltar com fome. E aí, porque eu sofri muito isso, agora que eu tenho um nome, eu começo a exigir muita coisa. Então é uma tentação diabólica. Opa, o Cristo passou fome. Você pega os missionários da igreja, né, a Companhia de Jesus, os franciscanos e tantos aí, com esses homens andavam a pé, meu irmão, para evangelizar um povoado, não tinham nada em troca, somente o desejo de salvar almas. Quem somos nós para exigir alguma coisa? A outra tentação, a ostentação. Hoje que nós vivemos nessa era digital, né, ostentação. Então, se Deus permite algo, de repente vai numa missão, a pessoa leva ali para um restaurante, ou você fica numa casa de alguém ali, e ali de repente tem alguma coisa ali, não preciso ostentar, meu irmão, preciso mostrar, querer parecer. Agora estou num evento que tem muita gente, eu faço um merchandising, mas no que tem pouco eu nem mostro. Tomar cuidado, não se compadecer dos que estão iniciando, daqueles que precisam de ajuda, das comunidades que estão nascendo. Isso cada vez está mais escasso, comunidades nascendo. Em algumas dioceses os bispos nem permitem mais. Mas que triste. Eu, por exemplo, que tive a graça de ter um padre ajudando a gente no início da obra, Padre Erlindo, da comunidade de São José. Negar ajuda para os meus irmãos que estão iniciando, uma conversa, uma partilha. Então nós temos que se compadecer, e até porque os inícios, né, aquilo que é tão belo na comunidade, aquilo que a gente não sabe, que Deus vamos aprendendo ali com Cristo, né, com o sofrimento, com a labuta. Então nós não fomos chamados a exigir muitas coisas para servir a Deus. Pelo amor de Deus, isso tem que cessar no nosso meio. Então esse tema da vida, da providência, ele é muito abrangente. E aí eu quero que você, de repente, se ficou alguma coisa aqui, alguma curiosidade que você tem, eu não falei, né, deixa aí no comentário. E na outra terça, de repente, eu faço ali até que se tiver bastante coisa ali, a gente grava só respondendo as perguntas ou as dúvidas de quem nos acompanhou até agora. Deus abençoe, que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nos ajude a sermos cada vez mais fiéis ao nosso chamado.